Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Nossa Senhora do Monte Carmelo, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. São Luís Maria Grião de Montfort, rogai por nós. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então, finalmente, vamos dar continuidade às nossas aulas sobre a consagração à Nossa Senhora e chegamos no capítulo 4, onde São Luís fala da perfeita devoção à Santíssima Virgem ou perfeita consagração a Jesus Cristo. Então, São Luís vai colocar alguns princípios nesse capítulo para que a gente entenda de fato no que consiste essa consagração propriamente falando na cabeça dele e qual a importância disso. Então, São Luís ele começa no parágrafo 120 dizendo o seguinte: a mais perfeita devoção é aquela pela qual nos conformamos, unimos e consagramos mais perfeitamente a Jesus Cristo, pois toda a nossa perfeição consiste em sermos conformados, unidos e consagrados a Ele. Ora, pois que Maria é, de todas as criaturas, a mais conforme a Jesus Cristo, segue daí que de todas as devoções a que mais consagra e conforma uma alma a Nosso Senhor, é a devoção à Santíssima Virgem, sua Santa Mãe, e que quanto mais uma alma se consagrar a Maria, mais consagrada estará a Jesus Cristo. Então, aqui tem alguns princípios muito importantes que São Luís apresenta. Primeira coisa, no que vai consistir uma devoção boa? O objetivo de toda devoção é ser um instrumento para melhor servirmos a Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma devoção, o objetivo dela não é ela por ela. Então, muitas vezes, Nosso Senhor reclamava dos fariseus porque eles tinham muitas devoções, mas aquelas devoções não tornavam eles mais agradáveis a Deus. Por quê? Porque era simplesmente algo para cobrir a maldade deles. Então, eles não estavam se servindo bem de certas práticas, certas devoções, mas estavam se utilizando delas para cobrirem os pecados deles. Então, é aquela história, pela árvore conhecereis os seus frutos. Então, eles tinham boas práticas, mas que não davam bons frutos, né? Talvez por serem mal praticadas ou coisas do tipo, e algumas outras por eles fazerem para anular a lei de Deus, mas não vem ao caso aqui. Então, no caso, o objetivo de uma devoção não é a devoção em si, é um instrumento para alcançarmos mais perfeitamente Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a mais perfeita devoção, né? Então, tem diferentes devoções, todas elas têm esse objetivo, mas algumas são mais perfeitas do que outras para santificarem uma pessoa. Então, das devoções, a mais perfeita, a devoção ao Santíssimo Sacramento, e depois da devoção ao Santíssimo Sacramento, a devoção à Nossa Senhora. Depois a pessoa pode ter outras devoções também, mas elas não têm o mesmo valor. Algumas são mais perfeitas do que outras, mas desde que sejam usadas de forma correta. Porque pode acontecer de uma pessoa não ver problema nenhum em falar mal de todo mundo, algo do tipo, mas para cobrir essa maldade dela, para anestesiar a consciência dela, ela multiplica na vida dela muitas novenas, muitas devoções, algo do tipo, a fim de, por meio dessas práticas, meio que aliviar a consciência dela de um problema que ela tem, de um erro que ela tem que ela não quer corrigir. Então, por isso que é importante entender essa noção de uma verdadeira ou falsa devoção, como a gente já falou na aula passada, mas aqui vamos entender sobre essa devoção em específico. Então, a mais perfeita é aquela que vai nos conformar, unir e consagrar mais perfeitamente a Jesus Cristo. Então, aqui, bem óbvio. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade para entender esse trecho, que eu vou ler agora. Ora, pois que Maria é, de todas as criaturas, a mais conforme a Jesus Cristo, segue daí que de todas as devoções, a que mais consagra e conforma uma alma a Nosso Senhor é a devoção à Santíssima Virgem, sua Santa Mãe. Às vezes as pessoas não entendem esse trecho. O que tem a ver Nossa Senhora ser a criatura mais conforme a Nosso Senhor com o fato da devoção a ela ser a que mais nos une e conforma a Nosso Senhor Jesus Cristo?
É muito simples de entender. Quanto mais uma criatura está unida a Nosso Senhor, quanto mais ela é conformada a Nosso Senhor, quanto mais próxima ela é dele, tanto mais força ela tem para atrair as outras pessoas para Nosso Senhor. Isso tanto aqui na terra quanto no céu. Então o que acontece? Os santos, quanto mais unidos a Nosso Senhor, tanto mais eles têm essa capacidade de reproduzir Jesus nos outros e de aproximar os outros de Nosso Senhor, certo? Então, por exemplo, é por isso que a gente vê grandes santos, né? Um São Francisco de Assis, São Francisco de Sales, São Tomás de Aquino, uma Santa Teresinha do Menino Jesus. Esses santos, eles têm uma força muito grande para atrair outras almas para Nosso Senhor. Porque quanto mais uma pessoa, uma criatura está conforme a Nosso Senhor, tanto mais força ela tem para atrair os outros para Ele. Então, obviamente, como não teve ninguém mais unido e mais conforme a Nosso Senhor, né? Então, ninguém é tão capaz como Nossa Senhora de aproximar os outros de Nosso Senhor. No fim desse parágrafo, São Luís diz o seguinte: eis porque a perfeita consagração a Jesus Cristo nada mais é que uma perfeita e inteira consagração à Santíssima Virgem. E nisto consiste a devoção que eu ensino, ou, por outras palavras, uma perfeita renovação dos votos e promessas do Santo Batismo. Então, o raciocínio de São Luís é o seguinte: uma perfeita consagração a Nossa Senhora equivale a uma perfeita consagração a Nosso Senhor Jesus Cristo. Trata-se da mesma coisa, mas sob dois pontos de vista diferentes. Então, uma outra conclusão de São Luís: só que uma perfeita consagração a Jesus Cristo é necessariamente uma perfeita renovação dos votos do batismo. Então, quando São Luís fala de ser consagrado a Jesus Cristo, ele está pensando no batismo, né? A referência de consagração para São Luís é, primeiramente, o batismo. Ou seja, de todas as devoções, né, já que uma consagração a Jesus Cristo consiste no batismo, né, na renovação dos votos do batismo, de todas as devoções, de certa forma, a mais perfeita é aquela que mais vai nos enraizar nesse compromisso de base de todo cristão, que são os compromissos e votos que fazemos no batismo. As pessoas têm muita dificuldade para entender isso hoje em dia, porque a ignorância, né, a respeito da questão do batismo, até mesmo o fato de terem mudado o rito, né? Se a gente pega o rito tradicional do batismo, era muito mais claro ali a questão dos votos e promessas do batismo. Então, as pessoas têm dificuldade em entender a importância do batismo, certo? Não é uma questão de discutir a validade, obviamente, mas o rito que acompanha, né, um sacramento, ele explica o que está acontecendo ali. Então, de certa forma, a ignorância hoje em dia, né, se já tinha na época de São Luís, imagine então hoje em dia, a ignorância desses compromissos feitos no batismo tem consequências drásticas, né, o que São Luís vai explicar. Mas nós vamos falar melhor disso depois. O importante aqui é entender que uma consagração perfeita, a referência de base dela é o batismo. Quanto mais próxima, né, uma consagração está dessa primeira e principal consagração de um cristão, que é o batismo, tanto mais perfeita ela será, sobretudo se ela é um meio único para fazer com que as pessoas cumpram perfeitamente esse compromisso primordial do batismo. Então, no parágrafo 121, São Luís começa explicando que essa consagração, né, é uma perfeita e inteira consagração de si mesmo à Santíssima Virgem. Então, ele começa assim, no parágrafo 121. Primeira coisa que ele fala é da extensão dessa consagração. Ela se estende até onde? Esta devoção consiste, portanto, em entregar-se inteiramente à Santíssima Virgem, a fim de, por ela, pertencer inteiramente a Jesus Cristo. Então, a extensão, a gente se entrega inteiramente, a fim de pertencer inteiramente a Jesus Cristo. Então, ele falou o que essa consagração comporta? Tudo. Mas agora ele vai entrar nos detalhes do tudo. Tá bom, eu falei, você vai consagrar tudo, mas tudo o quê? Né? Então, ele vai entrar nos detalhes agora.
Então, os dois primeiros detalhes, São Luís fala das duas primeiras doações que fazemos, que no final das contas é uma doação da nossa natureza humana como um todo, ou seja, o corpo e a alma. Lembrando, o homem, né, é uma união substancial de um corpo com uma alma. O corpo e a alma são partes, né, constitutivas mesmo do homem, faz parte dele. O homem não é só o corpo, ele também não é só sua alma, né? Então, muitas heresias surgiram, né, querendo levar a noção de homem a um desses extremos, né? Então, muitas vezes, uma tendência materialista, querer fazer do homem só corpo, o que levava ao excesso nos prazeres, ou então a buscar unicamente coisas físicas, né? Enfim, muitas doutrinas filosóficas, sobretudo, ou então uma tendência para o outro extremo, né? Querer transformar o homem numa espécie de anjo, né? Como se ele fosse um puro espírito e como se o corpo fosse uma prisão para ele, né? Algo gnóstico, algo do tipo, né? Então, acabando, como consequência, desprezando o corpo, que é um bem para o homem, né? Porque faz parte da sua natureza. Então, enfim, o que a gente entrega para Nossa Senhora? Nosso corpo com todos os seus membros e sentidos. Nossa alma com todas as suas potências. Então, quando a gente entrega nosso corpo para Nossa Senhora com todos os seus membros e sentidos, então eu estou entregando meus olhos para Nossa Senhora, minhas mãos, enfim, meu corpo com todos os seus membros, né? Então, citei aqui alguns, e sentidos, então visão, audição, olfato, paladar, tato, né? Também tem os sentidos internos, mas não vem ao caso aqui. Mas eu estou entregando realmente essas coisas para que sejam propriedades de Nossa Senhora. É até bonito de refletir assim, né? Se a pessoa às vezes para refletir um pouco, eu entreguei tal coisa para Nossa Senhora, né? Será que eu estou fazendo uso digno, né, de tal membro do meu corpo? Né? Será que eu estou usando dignamente os meus olhos que pertencem a Nossa Senhora? Será que está agradando a Nossa Senhora usar meus olhos dessa forma, né, minha língua dessa forma e assim por diante? Né? Se a gente refletir bem, tem uma profundidade espiritual muito grande, refletir nessas coisas, né? Nossa alma, né, com todas as suas potências, ou seja, inteligência e vontade. E, né, por essas duas primeiras doações, né, nossa natureza humana inteira é consagrada a Nossa Senhora. Então, aqui uma comparação, né, aqui estamos entregando uma árvore inteira para Nossa Senhora. Ainda não entramos nos detalhes dos frutos que essa árvore produz, mas a árvore foi entregue para Nossa Senhora, ou seja, nosso corpo e nossa alma. Agora vamos falar dos frutos dessa árvore. Então, tratando-se de nós, corpo e alma, nos entregamos nas mãos de Nossa Senhora, mas também vamos falar dos bens, né, que circundam nossa natureza humana, nossa vida. Então, nossos bens exteriores, que chamamos de fortuna, presentes e futuros. Então, enfim, tudo que envolve, né, seja nossos bens, nossas riquezas, nosso futuro, nosso presente, enfim, todos os nossos bens exteriores, coisas que pertencem a nós, mas que não são nós, né, e são exteriores a nós. Nossos bens interiores e espirituais. E aqui ele vai detalhar bastante, que são nossos méritos, nossas virtudes e nossas boas obras passadas, presentes e futuras. Numa palavra, tudo que temos na ordem da natureza e na ordem da graça, e tudo que no porvir poderemos ter na ordem da natureza, da graça e da glória, e isto sem nenhuma reserva, sem a reserva sequer de um tostão, né, um real, de um cabelo, da menor boa ação para toda a eternidade, sem pretender nem esperar a mínima recompensa de sua oferenda e de seu serviço, a não ser a honra de pertencer a Jesus Cristo por ela e nela, mesmo que esta amável Senhora não fosse, como é sempre, a mais liberal e reconhecida das criaturas. Então, aqui, né, a gente entrega para Nossa Senhora tudo aquilo que a gente pode entregar, sem reserva alguma, sem sobrar um fio de cabelo sequer, né? Então, a gente realmente se coloca 100% e não 99,9%, né, nas mãos de Maria.
Só que no parágrafo 122, São Luís ele vai entrar em alguns detalhes interessantes, né? Vocês viram que ele comenta a questão do valor das boas obras, mas quando a gente fala do valor das boas obras, o que isso quer dizer exatamente? Então, São Luís diz, importa observar que nas obras que fazemos, né, há o seguinte: primeiro, o valor satisfatório; segundo, o valor impetratório; e terceiro, o mérito. Então, vou explicar cada uma dessas coisas, né? Então, São Luís explica o valor satisfatório, né, de uma boa obra é uma boa ação na medida em que satisfaz a pena devida pelo pecado. Então, aqui eu quis me referir um pouco também a São Tomás, para ficar mais claro, né? O que é o valor satisfatório de uma boa obra? Então, quando a gente faz uma boa obra, o valor satisfatório é essa capacidade que essa obra tem, né, de satisfazer a justiça de Deus, de certa forma, né? Satisfazer, fazendo com que a gente agrade mais a Deus do que a gente foi capaz de ofendê-lo. Então, São Tomás diz o seguinte: alguém, né, satisfaz para uma ofensa quando ele oferece para aquele que foi ofendido algo na mesma medida, né, igual ou mais agradável do que aquilo que ele foi capaz de odiar na ofensa. O que isso quer dizer? Quando eu faço uma boa obra para satisfazer algo de errado que eu fiz, ou então não necessariamente que eu fiz ou que outros fizeram, então eu posso fazer uma obra que está no mesmo nível da ofensa, ou seja, no mesmo patamar. Então eu estou fazendo uma satisfação equivalente, ou então estou fazendo uma satisfação superabundante, que não só ela equivale ao tamanho da ofensa, mas está acima. Então, o que acontece? Quando eu faço essa boa obra, ela é capaz de agradar na mesma medida, né, em que a ofensa foi capaz de ofender, ou então ela é capaz de agradar ainda mais do que a ofensa foi capaz de ofender o ofendido. Então, digamos assim, eu estou na casa de um amigo, eu quebrei uma coisa de valor na casa dele. Então, para satisfazer tal dano que eu causei, eu posso pagar algo no mesmo valor, né? Ou então oferecer muito mais do que aquilo que eu danifiquei. Então, a satisfação pode ser ou igual ou superabundante, por assim dizer. Então, quando a gente faz uma boa obra, digamos que a gente ofendeu muito a Deus com nossas ações. Pode ser que a gente faça uma obra que ela seja equivalente, né, ao tamanho da ofensa. A gente fez realmente algo que está ali na mesma medida da ofensa, então meio que como se a gente tivesse uma dívida, né, digamos, de 50 alguma coisa, né? E a gente conseguiu pagar 50, então nossa dívida está zero. Ou então, digamos que a gente fez uma obra tão agradável a Deus que não só ela chegou a pagar essa dívida de 50, mas ela deixa um crédito ainda maior, né, de mais 50, ao invés de ficarmos devedores. Então, a obra tem essa capacidade satisfatória, uma boa obra. Existe também um valor impetratório. O que isso quer dizer? O valor que uma obra tem para alcançar uma nova graça de Deus. O que isso quer dizer? Além da satisfação, uma obra tem uma certa força de persuasão para obter algo de Deus, né? Então, vamos supor que eu rezei pedindo uma grande graça para Deus. Se essa obra foi feita com uma grande força de persuasão, vou explicar de onde que vem essa força de persuasão, ela tem um valor impetratório muito grande, né, de obter de fato de Deus ou aquilo que foi pedido ou algo que Deus sabe que é melhor para a gente. Não necessariamente o que a gente pediu, mas de fato alcançamos uma graça de algo que é realmente bom para a gente. E tem um valor meritório, ou seja, o mérito de uma ação, que merece a graça, né, ou o aumento dela, e a glória eterna, que seria o prêmio, né, da graça, a coroa, né, a coroação da graça.
Então, o valor meritório e impetratório nascem da caridade de uma ação. Então, é o que São Tomás explica, né? Quanto mais perfeitamente fazemos uma obra por amor a Deus, tanto maior é o mérito dela diante de Deus. Então, uma ação pequena, feita com grande amor, ela tem um grande valor diante de Deus. E, ao mesmo tempo, quanto maior a caridade em uma ação, tanto mais força de persuasão ela tem diante de Deus. Tanto mais graças uma pessoa, né, quando ela faz uma boa obra com uma grande caridade, muito mais graças ela é capaz de obter de Deus com aquela boa obra. Porque, já expliquei em outras aulas, a caridade é a nossa amizade com Deus. Quanto mais perfeitamente alguém é um amigo de Nosso Senhor, tanto mais força essa pessoa tem para arrancar do coração de Nosso Senhor tesouros de graças, tanto para si quanto para os outros, né? Inclusive, o valor satisfatório também nasce da caridade, como São Tomás explica muito bem. Então, o que Nossa Senhora faz com esses três valores? Então, satisfatório, capacidade de pagar, né, satisfazer uma pena devida pelo pecado, ou no mesmo nível, ou por superabundância. Valor impetratório, capacidade de obter uma graça por meio de uma ação. Valor meritório, quanto que aquilo vale diante de Deus, né? Que tem uma consequência, ou receber uma graça, né, um aumento dela, ou então a glória, né, que é um mérito, a recompensa dessa graça. Então, o que Nossa Senhora faz com esses três valores das nossas boas ações? Ora, nesta consagração de nós mesmos à Santíssima Virgem, nós lhe damos todo o valor satisfatório, impetratório e meritório, ou, por outras palavras, as satisfações e os méritos de todas as nossas boas obras. Damos-lhes nossos méritos, nossas graças e nossas virtudes, não para comunicá-los a outrem, porque nossos méritos, graças e virtudes, propriamente falando, são incomunicáveis, né? Eu não posso passar para o outro meus méritos, certo? Ou minhas virtudes. Só Jesus Cristo, fazendo-se nosso penhor diante de seu Pai, pôde comunicar-nos seus méritos. Mas, por que a gente dá os nossos méritos para Nossa Senhora? Para nos conservar, aumentar e torná-los mais caros, como ele ainda vai explicar em outro momento no tratado, né? Então, nós damos nossas satisfações e impetrações para Nossa Senhora, para que elas comuniquem a quem bem lhe pareça e para a maior glória de Deus. Então, São Luís ainda vai explicar em outro capítulo o que Nossa Senhora vai fazer com esses nossos méritos. Ela vai purificar eles de muitas imperfeições para que eles tenham um valor ainda maior diante de Deus. Então, digamos, sem a consagração a Nossa Senhora, é como se uma mesma ação, uma mesma boa ação, ela fosse ter menos valor diante de Deus. Por quê? Porque não passou pelas mãos de Maria, né? Obviamente, faz parte da consagração, não é uma fórmula mágica, mas algo que é válido, né? Então, a pessoa normalmente com menos alcançará mais de Deus com o tempo, do que se ela tivesse tentado ir com os próprios pés, sem a ajuda de Nossa Senhora. É o que fica claro por meio dos textos de São Luís. Então, no parágrafo 123, que ele explica que, né, a consagração a Nossa Senhora é a melhor forma de se consagrar a Jesus Cristo. Qual vai ser o argumento de fundo aqui desses dois próximos parágrafos? O argumento de fundo é o seguinte: eu quero dar o quê? Tudo. A quem? A Jesus Cristo. Como? Né, a forma de entregar tudo para Jesus? Da melhor forma possível, ou seja, pelas mãos de Maria. Então, esse parágrafo diz o seguinte: daí segue, primeiro, que por esta devoção damos a Jesus Cristo, ou seja, damos a Jesus, de que modo? Do modo mais perfeito, né? Pois que o fazemos pelas mãos de Maria. E o que a gente entrega? Tudo o que lhe podemos dar. Realmente, a pessoa para pensar: se eu quiser entregar algo para Jesus, né, eu vou querer entregar o quê? Tudo ou nada, né? Ou pouco, ou metade, ou 70%. Obviamente que uma alma generosa quer se dar inteiramente sem reservas.
Mas não basta querer dar tudo, é importante querer dar tudo da melhor forma possível. Então imagina, uma pessoa que a gente gosta muito, a gente quer dar um presente de aniversário para ela, a gente vai dar um presente, sei lá, um filho para sua mãe, vai dar um presente de qualquer jeito, sem embalar, sem colocar, enfim, nada de carinhoso ali, ou ele vai preferir dar, já que ele ama muito sua mãe, de uma forma muito bem dada. Então aqui é basicamente o mesmo raciocínio. A gente não dá para Jesus as coisas de qualquer jeito, né? Infelizmente na prática às vezes é o contrário, né? A gente faz tudo da melhor forma para os outros e para nosso Senhor da pior forma possível. Então damos a Jesus tudo o que lhe podemos dar pelas mãos de Maria e muito mais que por outras devoções, pelas quais lhe damos uma parte de nosso tempo ou de nossas boas obras, uma parte de nossas satisfações e mortificações. Aqui damos e consagramos tudo, até o direito de dispor dos bens interiores e as satisfações que ganhamos por nossas boas obras dia a dia. Então, São Luís diz que aqui, de certa forma, se dá até mais do que aquilo que é exigido nas ordens religiosas, né? Não que ele esteja desmerecendo as ordens religiosas, até mesmo porque ele fundou uma ordem religiosa, mas, de fato, com os votos de uma ordem religiosa, o que se entrega? Então aqui estou lendo o padre Plessis, né? As congregações, né, fazem com que as pessoas renunciem aos bens do mundo, né, aos prazeres em particular, pelo voto de castidade, aos bens do mundo pelo voto de pobreza, né, as riquezas e tudo mais, aos bens do corpo, particularmente os prazeres, pelo voto de castidade, e a sua própria vontade pelo voto de obediência. E às vezes também até a liberdade do corpo pelo voto de clausura. Né? Então, aqui nessa consagração a gente entrega até mesmo o direito de dispor das nossas, do valor satisfatório e impetratório das nossas ações. Eu vou explicar isso em alguns instantes, né? Para que a gente entenda o que acontece com esses valores, né? Depois da nossa consagração a Nossa Senhora. Então, segunda consequência, né, São Luís diz que uma pessoa que assim voluntariamente se consagrou e sacrificou a Jesus por Maria, já não pode dispor do valor de nenhuma de suas boas ações. Tudo que sofre, tudo que pensa, diz e faz de bem, pertence a Maria, para que ela de tudo disponha conforme a vontade, a sua vontade para a maior glória de seu Filho, sem que, entretanto, esta dependência prejudique de modo algum as obrigações de Estado no qual esteja presentemente ou venha a estar no futuro, por exemplo, as obrigações de um sacerdote que, por dever de ofício ou por outro motivo, deve aplicar o valor satisfatório e impetratório da Santa Missa a um particular, pois não se faz esta oferta a não ser conforme a ordem de Deus e os deveres de Estado. Então aqui, obviamente, segundo a ordem de Deus e os deveres de Estado. Algumas pessoas, né, lendo esse trecho aqui, interpretam justamente de uma forma completamente absurda, como se a partir da consagração a gente não pudesse mais rezar pelos outros, como se a gente não pudesse mais rezar novenas ou algo do tipo. Não é nada disso, né? O que São Luís está querendo dizer aqui? Depois ele vai responder isso nas respostas às objeções também. Quando eu faço uma boa obra, ela tem um valor satisfatório e impetratório. O que é esse valor impetratório? É eu pedir para que Deus obtenha tal graça para mim. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero um emprego, certo? Um bem temporal, que é lícito pedir, desde que seja algo que faça bem não se oponha ao bem da nossa alma, nossa salvação. Então, para obter de Deus essa ajuda, para obter um emprego, então vou rezar uma novena. Então, essa novena tem um valor de mérito, né? Eu tenho um mérito de estar rezando essa novena. Tem um valor satisfatório, né? Às vezes estou rezando com muito fervor, então está agradando muito a Deus essa minha perseverança na oração. Então, está apagando também essa novena, né? Minhas negligências nas minhas orações mal feitas. Porque se eu ofendi a Deus rezando de qualquer jeito, agora com essa novena que eu estou rezando muito bem, eu estou ou agradando a Deus tanto quanto eu tinha ofendido Ele, com uma novena mal feita, ou até
estou fazendo uma coisa que está agradando muito mais a Deus do que a força que eu tive para ofender Ele com aquela coisa mal feita, certo? Então, o valor satisfatório está nesse nível. E o valor impetratório, eu estou oferecendo esses tesouros para Deus. Imagina, então, como se eu estivesse colocando 30 moedas de ouro por dia nas mãos de Deus. É uma comparação boba, assim, mas só para entender mesmo, para ficar bem figurado, né? E com isso eu quero obter de Deus uma graça, ou seja, a graça de um bem temporal. Então, agradou a Deus o cheiro, né, por assim dizer, das minhas orações e desceu sobre mim, né, sobre minha vida. Então, essa graça de Deus, essa ajuda de Deus para obter de fato, por meio dessa boa obra, tal graça pedida. Né? Então, assim, imagino que quem está me escutando possa ter se lembrado de alguma graça especial que pediu para Deus, às vezes uma cura de uma doença ou então alguma coisa do tipo, né? Quantas histórias de milagres às vezes a gente não vê, por exemplo, com Nossa Senhora de Lourdes. Então, uma obra que está pedindo uma graça, ou seja, está querendo alcançar de Deus uma graça particular, impetrar de Deus tal bem em específico. Mas com a consagração a Nossa Senhora, o que a gente faz? Digamos que essas 30 moedas de prata, simplesmente o que eu fiz? Eu coloquei tudo na mão de Nossa Senhora, né? Se ela quiser usar essas moedas que eu ofereci dia após dia para essa intenção, aí depende dela, certo? Mas nada impede que eu continue pedindo essa graça para Deus. A diferença vai ser o uso desses bens. Eu vou explicar isso melhor depois, porque São Luís vai responder essas objeções, mas só para que a gente entenda do que a gente está falando aqui, certo? A força de impetração. Tem algo que eu pedi e tem algo que eu estou oferecendo para obter tal pedido. Que algumas pessoas fazem, então, a conclusão, depois de ler esse parágrafo, como se a gente não pudesse mais rezar, mas isso estaria sendo contra a ordem de Deus, que nos obriga a rezarmos uns pelos outros e assim por diante. Então, se Nosso Senhor nos mandou isso e essa consagração se faz segundo a ordem de Deus, obviamente uma interpretação como essa está errada, né? Não quer dizer que eu não posso mais rezar pelos outros, que eu não posso mais rezar novenas, não é isso. Mas eu vou explicar qual a consequência da consagração. A consagração é feita conjuntamente à Santíssima Virgem e a Jesus Cristo. Então, a Santíssima Virgem como um meio perfeito que nosso Senhor Jesus Cristo escolheu para se unir a nós e nós a Ele, como uma escada, né? Como se Nossa Senhora fosse essa escada pela qual Jesus quis vir a nós e, ao mesmo tempo, pela qual Ele quer que nós possamos ir a Ele. E, né, se faz, então, essa consagração se faz à Santíssima Virgem como ao meio, né? É o caminho para ir a Jesus. E também se faz a Nosso Senhor como ao nosso fim último. O objetivo é Jesus Cristo, né? Isso aqui fica bem claro, né? Acho que não precisa nem insistir tanto, mas apenas para ressaltar que ele estava querendo deixar bem claro isso. Então, São Luís chega na segunda parte da sua argumentação, em que ele fala que essa consagração é uma perfeita renovação dos votos do batismo, né? Então, ele vai explicar o que ele entende, então, por essa consagração em relação ao batismo. Primeira coisa, né, o que o batismo fez com a gente? Nosso Senhor nos resgatou no batismo, né? Então, a noção de resgate, particularmente na Sagrada Escritura, é de fato alguém que estava preso, escravo, então alguém de fora comprou de volta a liberdade desse escravo, dessa pessoa que estava precisando ser resgatada. Então, a pessoa que resgatava o prisioneiro, no caso, era chamada de redentor, né? Redemptor, né? Em latim, se a gente for pegar, é aquele que compra de novo. Então, a pessoa ela foi readquirida. Então, ela tinha sido capturada por alguém, então eu readquiri ela. Eu comprei de novo ela. Né? Ela tinha sido, de certa forma, comprada, então ela estava sob a posse de alguém, então eu peguei ela para mim agora. Então, ela está resgatada, certo? Então, Nosso Senhor nos resgatou no batismo, nos separou para Ele, é a noção de consagração, né? Você separa algo para o uso sagrado. Então, as pessoas que estavam, né,
fora da graça de Deus, então elas foram separadas para Deus, a fim de que agora as obras delas tenham valor para o céu, né? Então, de certa forma, a vida cristã vai ser uma coisa sagrada, nesse aspecto primordial, por assim dizer. Então, nosso Senhor nos resgatou, nos separou para Ele, nos incorporou a Ele, nos tornando filhos de Deus, né? Por adoção. Então, o batismo é essa nossa primeira consagração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos separou, nos resgatou e nos uniu a Ele. Então, qual vai ser a diferença da consagração que é feita no batismo para essa consagração que é feita a Nossa Senhora, né? Já que eu sou consagrado a Jesus por causa do batismo, o que essa consagração vai fazer de diferente? Então, pela presente devoção, né, São Luís diz, renuncia-se, como está indicado na fórmula de consagração, ao demônio, ao mundo, ao pecado e a si próprio, dando-se inteiramente a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Então, aqui que está a primeira diferença. Por quê? Porque no batismo a gente faz isso, né? A gente renuncia ao demônio, ao mundo, ao pecado e a nós mesmos, nos damos inteiramente a Jesus Cristo, é o que acontece no batismo, mas a diferença é que aqui vai ficar explícito que eu estou querendo fazer isso pelas mãos de Maria. Ele até vai ressaltar algumas diferenças a mais. Faz-se até algo mais, pois se no batismo falamos ordinariamente pela boca de outrem, pela boca do padrinho ou da madrinha, dando-nos a Jesus Cristo por procuração, nesta devoção fazemo-lo nós mesmos, voluntariamente, com conhecimento de causa. No batismo, não é pelas mãos de Maria que nos damos a Jesus Cristo, pelo menos de uma forma expressa, ou seja, a gente pode falar ali no batismo que isso está sendo feito de forma implícita, né? Por quê? Porque se a gente está se dando a Jesus Cristo, a gente está se entregando a Ele da forma como Deus quer, como Ele estabeleceu, na ordem que Deus estabeleceu, para que essa entrega seja feita a Jesus. Então, nisso inclui todo o plano da salvação e nisso está incluso Nossa Senhora, ao menos de uma forma implícita, né? Por isso que a devoção a ela é algo necessário na vida cristã. Mas aqui São Luís diz que a pessoa vai fazer isso de forma explícita, né? Ou seja, expressa, né? E algo de diferente, né? Em relação ao batismo, não que o batismo seja menos que essa devoção, não é isso que ele está querendo dizer, mas tem algo que o batismo, por mais que a gente se entregue inteiramente a Jesus Cristo, tem algo que a gente ainda pode escolher durante o curso da nossa vida cristã, se a gente quer ainda oferecer a Deus ou não. Não que já não pertencesse a Ele de alguma forma, mas é uma renúncia, né? Certas coisas que não são obrigatórias, mas que estão dentro das possibilidades da vida cristã. Assim como, por exemplo, um cristão, um batizado, né? Ele tem a possibilidade de se casar, de ser padre, de ser um religioso, uma religiosa, algo do tipo, né? Ele já pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas durante o curso da sua vida ele pode escolher uma forma específica de viver, né, essa pertença ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui está incluso nisso, por assim dizer. Então, pelo batismo, né, não é pelas mãos de Maria que nos damos a Jesus Cristo, pelo menos de uma forma expressa, e nem fazemos doação a Ele do valor de nossas boas ações, que foi o que eu expliquei anteriormente. Depois do batismo, ficamos inteiramente livres, né, para aplicar esse valor a quem quisermos ou de conservá-lo para nós. Por essa devoção, damos, porém, a Nosso Senhor, pelas mãos de Maria, e lhe consagramos o valor de todas as nossas ações. Então, aqui, o que vale a pena ressaltar em relação a essa questão do batismo? Primeira coisa, São Luís deixa bem claro que no batismo, né, nós já temos uma obrigação própria, certo? Todos já temos uma obrigação proveniente do batismo, né? E qual a obrigação é essa? De viver como cristãos. Então, é aquilo que diz no cânon da missa, né? Viver por Ele, com Ele e nele, né? Então, uma vida cristã vai consistir nisso, viver por Cristo, com Cristo e em Cristo, né? A vida cristã vai estar atrelada a isso. Todo mundo, pelo fato de ter sido batizado, né, ao menos os batizados,
já tem essa obrigação de viver uma vida verdadeiramente cristã, renunciando ao demônio, ao mundo e ao pecado, né? E a si mesmo, e se dando inteiramente a Jesus Cristo. Todo batizado tem essa obrigação, não é uma coisa opcional para um batizado, faz parte do próprio batismo. A pessoa já foi separada para Cristo, incorporada a Ele para viver uma vida cristã, uma vida conforme, né, a vida do Filho de Deus. Devemos viver como verdadeiros filhos de Deus. Isso é uma obrigação do batismo. O que a gente faz aqui é renovar esse compromisso que já foi feito no batismo, só que para viver algo que a gente já tem obrigação de viver, nós escolhemos o meio mais perfeito para viver isso. Então, às vezes, algumas pessoas, quando leem o tratado, né, é engraçado. Bom, não escuto muito mais esse comentário hoje em dia, mas há vários anos atrás eu escutava bastante. A pessoa lia o tratado e ficava assim, nossa, mas eu tenho medo de me consagrar porque tem que ser sério demais e tudo mais. Sinceramente, ser sério já é uma obrigação que a pessoa tem pelo fato de ser batizada. Justamente pelo fato de ser muito sério, isso que a gente escolhe o melhor meio para cumprir uma obrigação que a gente já tem. É como se fosse o seguinte, digamos que a gente tem que visitar uma igreja no centro de uma cidade, né, uma igreja histórica. Todo mundo tem essa obrigação. Vamos fazer parte aqui dessa história que eu vou contar. Todo mundo tem essa obrigação. Mas, para chegar nesse objetivo, né, cada um vai escolher um meio diferente para chegar nesse objetivo que todo mundo tem que chegar. Só que alguns vão escolher um meio muito bom, muito perfeito, que vai permitir com que se chegue de forma mais fácil, perfeita, curta e segura para esse objetivo. E outros talvez vão escolher outros meios mais difíceis ou mesmo duvidosos, às vezes. Mas todo mundo tem essa obrigação de chegar nesse objetivo. Então, a consagração à Nossa Senhora seria essa mesma coisa. A gente escolhe, né, um meio mais perfeito, mais curto, mais fácil, mais seguro, para chegar no objetivo que a gente já tem, que é proveniente do batismo. Então, não é que a consagração está acrescentando uma novidade para a vida da pessoa. Ela só está escolhendo um meio para fazer algo que ela já tem que fazer por causa do batismo, né? Então, aqui é importante ressaltar isso, né? Porque é muito difícil. Não, justamente, a gente sabe que é difícil, que a porta do céu é estreita, por isso que a gente quer o auxílio mais poderoso possível de Deus para a gente alcançar esse objetivo. E esse auxílio a gente obtém pela intercessão de Nossa Senhora. E quanto mais eu me entregar a Nossa Senhora, mais eu vou receber os benefícios desse auxílio. Então, a lógica é basicamente essa. E por que São Luís ele presta tanta atenção nessa questão do batismo? Então, ele vai fazer o seguinte comentário. Primeira coisa, ele vai fazer uma constatação. Qual é essa primeira constatação? De que a maioria dos cristãos não levam a sério os votos e compromissos que foram feitos no batismo. Então, São Luís faz o seguinte comentário no parágrafo 127. Não é um fato que quase todos os cristãos falseiam a fidelidade que no batismo prometeram a Jesus Cristo? De onde poderá vir esse desregramento universal, senão do esquecimento em que se vive das promessas e compromissos do santo batismo, e porque cada um não ratifica espontaneamente o contrato de aliança feito com Deus por seu padrinho e sua madrinha. Só um detalhe histórico, na França é uma prática que já tem bastante tempo, diria mais ou menos há 1,5 séculos, né? Não sei exatamente quando começou, mas certeza que nesse período já se fazia. Na França tem uma prática que se chama comunhão solene. É curioso, é bem cultural, não vi em outros países, né? Mas essa comunhão solene é um dia em que as crianças, quando estão mais velhas, ali por volta dos 12, 13 anos de idade, elas vão fazer a comunhão delas e nessa missa elas fazem a renovação dos votos e promessas do batismo. É algo realmente cultural
e é algo que, socialmente falando, é mais importante do que o dia da primeira comunhão, né? Existe uma festa maior para o dia da comunhão solene do que para o dia da primeira comunhão. É curioso, né? Mas só para que saibam que alguns países tentaram acrescentar essa prática da renovação das promessas do batismo de alguma forma, né? E na França tem essa, né? A criança fez a primeira comunhão dela quando era pequena, só que quando cresce ali, ela faz uma comunhão solene, né? Ela vai comungar de uma forma mais festiva, mais solene, mais pomposa, por assim dizer, renovando as promessas do batismo. Então, o que acontece? Aqui, São Luís ele fala que uma das principais causas do desregramento e da corrupção dos costumes é o fato dos cristãos viverem esquecidos, então, um aspecto de ignorância, e também negligenciando os votos e compromissos feitos no batismo. Para a gente ver o tanto que é sério isso, paremos para imaginar. Todo cristão, né, por causa do batismo, ele deveria viver seriamente uma vida de renúncia ao demônio, ao mundo, à carne, ao pecado e a si mesmo. E, ao mesmo tempo que tem esse aspecto da renúncia, deveria viver uma vida séria de busca pela santidade, ou seja, se entregando e se unindo a nosso Senhor Jesus Cristo. Paremos para pensar no seguinte: quantos batizados que existem no mundo, né? E imaginemos como que seria o mundo se todos os batizados decidissem, a partir de agora, levar a sério o batismo deles. O mundo seria completamente outro, completamente. Então, a gente percebe que, de fato, existe uma conexão, né, entre a falta de compromisso com os votos e promessas do batismo, né, que os cristãos batizados em que os cristãos batizados vivem, né? Existe uma lógica entre essa falta de compromisso e a corrupção dos costumes das sociedades. Porque se todo mundo levasse a sério o batismo, a gente viveria numa sociedade católica, né? Então, o mundo seria completamente outro. Imagina quantos presidentes, quantas pessoas, no final das contas, imagina se todo mundo, em outras palavras, buscasse seriamente a santidade, né? Seria completamente diferente o mundo. Então, o batismo, né? Então, para completar essa instrução sobre o batismo, ele tem dois aspectos. Tem um aspecto negativo, né? Ou seja, a pessoa renuncia a algo, se esvazia de algo. Então, a pessoa no batismo faz o voto de renunciar ao demônio e suas pompas, ou seja, festas, espetáculos e meios que ele organiza para perder as almas. Imagina se todo mundo que é batizado no mundo levasse a sério essa renúncia, né? Em outras palavras, trata-se da renúncia de si, né? Aquilo que Nosso Senhor fala, renuncie-se a si mesmo. E tem um aspecto positivo, né? Então, se por um lado ela vai se esvaziar de algo, ela vai se encher de outra coisa. Ela vai guardar fidelidade a Cristo, ou seja, ela vai buscar seguir Jesus. Renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, né? Então, a pessoa vai buscar, de fato, viver uma vida cristã. Então, um comentário interessante aqui: não basta renunciar ao demônio, é preciso também se dar inteiramente a Jesus Cristo. A gente se esvazia de uma coisa unicamente, né? A gente só se esvazia de uma coisa enchendo-a de uma outra. Então, se a gente se esvazia do espírito do mundo, né? A gente faz isso se enchendo do espírito de Jesus Cristo. Então, o batismo tem esses aspectos. Vale a pena ressaltar a ligação da consagração com o batismo. Então, o que São Luís vai fazer? Ele vai mostrar, né, como que em alguns momentos da história da Igreja, no parágrafo 128, 129 e 130, como que em alguns momentos, né, algum sino dos concílios locais, ou mesmo o catecismo do Concílio de Trento, como que eles identificaram como uma das principais causas da corrupção dos costumes, né, identificaram a falta de compromisso com o batismo e como que eles tentaram, em vários momentos, remediar esse mal, fazendo com que as pessoas se lembrassem e se engajassem seriamente a viver os votos e promessas do batismo. Então, só vou ler algumas partes, né, desses dois parágrafos, em que diz o seguinte: 128, a causa principal da corrupção então reinante, né, no contexto aqui, na França,
vinha do esquecimento e ignorância em que se vivia dos compromissos tomados no santo batismo. Né? E nesse contexto não encontraram melhor remédio para tão grande mal do que induzir os cristãos a renovar as promessas do batismo. Então São Luís está querendo mostrar que essa prática que ele está ensinando de renovar de alguma forma as promessas do batismo não é nova, né? Ele não está inventando algo irracional. Depois ele cita, né, alguns concílios, santos padres, né, e a própria experiência. Ele diz que no parágrafo 130, ora, se os concílios, os santos padres e a própria experiência nos mostram que o melhor meio de remediar os desregramentos dos cristãos é fazê-los relembrar as obrigações assumidas no batismo e renovar os votos que então fizeram, não é natural que se faça isto presentemente, de um modo perfeito, por esta devoção e consagração a Nosso Senhor, por intermédio de Sua Mãe Santíssima? Digo de um modo perfeito, porque nos servimos nessa consagração a Jesus Cristo, do mais perfeito de todos os meios, que é a Santíssima Virgem. Então, o que São Luís está querendo dizer aqui? Em si, ele está propondo algo que não é novo, certo? Ou seja, renovar as promessas do batismo. É algo que já se praticava e é algo que já se verificou que tem uma certa importância mesmo social, né? Sobretudo, né? Diríamos mesmo. Só que o que tem de novo, mas que não é uma novidade irracional ou contra a fé ou contra a doutrina, é uma novidade legítima. O que ele está apresentando de novo é o modo de renovar essa consagração. Então, renovar a consagração, né, do batismo, os votos do batismo, é algo novo? Não. Mas o modo como ele está propondo de fazer isso é novo? Sim, mas com fundamento na doutrina católica, particularmente na importância da devoção a Nossa Senhora na vida cristã e para atingir, né, obviamente, o objetivo da vida cristã. Então, é uma novidade relativa, né, que é legítima e que não tem nada contra a fé. Inclusive, vários e vários papas e santos leram, aprovaram e recomendaram o tratado, né? Então, está mais do que comprovada a legitimidade desse meio. Então, falando isso, eu já respondi a primeira objeção, porque os 3 últimos parágrafos desse capítulo, São Luís consagra a responder certas objeções. Então, a primeira objeção, parágrafo 131, alguns dizendo que se tratava de uma prática nova. Então, basicamente, ele responde isso e ele faz a seguinte observação. Esta prática também não é sem importância, né? Além de não ser nova, ela não é sem importância, pois a principal fonte de todas as desordens e consequente condenação dos cristãos está no esquecimento e indiferença por esta renovação, né? Então, basta refletir, né? O mundo tem um mal sério, as pessoas estão vivendo longe de Deus. E qual é a causa desse mal? Basicamente, elas não vivem o batismo delas, né? Então, se há tantos pagãos no mundo, é porque não temos verdadeiros cristãos, como dizia São João Crisóstomo. Então, no parágrafo 132, ele vai falar daquela questão da aplicação do valor das nossas obras, né? Então, vou ler esse parágrafo inteiro e comentar rapidamente do que se trata, então. Alguns podem alegar que esta devoção, levando-nos a dar a Nosso Senhor, pelas mãos de Maria Santíssima, o valor de todas as nossas boas obras, orações, mortificações e esmolas, torna-nos impotentes para socorrer as almas de nossos parentes, amigos e benfeitores. A esses respondo primeiro que não é crível que nossos amigos, parentes e benfeitores sofram prejuízo por nos termos devotado e consagrado sem reserva ao serviço de Nosso Senhor e de Sua Mãe Santíssima. Seria fazer uma injúria ao poder e bondade de Jesus e Maria, que saberão muito bem valer os nossos parentes, amigos e benfeitores, aproveitando o nosso crédito espiritual ou por outro meio qualquer. Segundo, esta prática não impede que rezemos pelos outros, vivos ou mortos, se bem que a aplicação de nossas boas obras dependa da vontade da Santíssima Virgem. Aqui que está a diferença. E bem ao contrário, esta circunstância nos levará a rezar com muito mais confiança, do mesmo modo que uma pessoa rica que tivesse doado a um grande príncipe todos os seus bens, rogaria com redobrada confiança a esse príncipe que beneficiasse algum amigo necessitado,
seria até causar prazer a esse príncipe, dar-lhe ocasião de demonstrar seu reconhecimento a uma pessoa que de tudo se tivesse despojado para engrandecê-lo, que se tivesse reduzido à completa pobreza para honrá-lo. O mesmo se deve dizer de Nosso Senhor e da Santíssima Virgem, eles jamais se deixarão vencer em reconhecimento. Então, o que acontece? São Luís deixa bem claro que, por meio dessa consagração, não está proibido colocar intenções nas obras que fazemos. A diferença é que Nossa Senhora vai decidir, né, qual aplicação fazer das obras que fazemos. Então, o que acontece? Digamos, sem a consagração a Nossa Senhora, digamos que eu vou rezar um terço, né? Então, ali 5 Pai Nossos e 10 e 50 Ave Marias. Vou rezar um terço pela minha família. Então, é como se fosse assim, diante de Deus, eu coloquei essa intenção, né, pelo bem da minha família, e eu estou colocando esses bens aqui, esses 5 Pai Nossos, 50 Ave Marias, nessa intenção, certo? Com a consagração à Nossa Senhora, o que a gente vai fazer? A gente vai ter a mesma coisa, né? Eu vou pedir pela minha família, mas a diferença é que Nossa Senhora vai decidir se ela vai aplicar esses 5 Pai Nossos e estas 50 Ave Marias na intenção pedida. Se Nossa Senhora quiser pegar só um Pai Nosso e 10 Ave Marias, para essa intenção ela vai fazer isso, e eu quis dar esse poder para ela, né? Ou seja, eu coloquei todos os meus bens nas mãos de Nossa Senhora. Assim como Deus, ele se entregou inteiramente a Nossa Senhora, então estou entregando inteiramente para Nossa Senhora o cuidado dos meus bens. Então, não é errado rezar uma novena pedindo uma intenção, não é errado rezar terço em tal intenção. A gente pode continuar pedindo as intenções, né, depois da consagração à Nossa Senhora. A diferença é que ela que vai escolher como administrar os nossos bens, mas a gente pode continuar rezando em certas intenções. Então, vamos supor, Nossa Senhora, não só ela não quis unicamente pegar esse terço, digamos que eu estou pedindo pela conversão de uma pessoa da minha família, eu rezei um terço nessa intenção. Só que Nossa Senhora que enxerga a situação de uma forma que eu não enxergo, ou seja, ela enxerga perfeitamente as minhas necessidades, as necessidades dessa pessoa, ela percebe que rezar só esse terço, nessa intenção, é pouco. Então, o que ela vai fazer? Durante o dia eu fiz outras boas ações, eu trabalhei, estudei, fiz boas obras e tudo mais. Ela pegou esses outros méritos do meu dia e aplicou nessa intenção que eu estava querendo, né, que é o bem de uma pessoa da minha família. Então, não só foi bom eu ter entregue tudo para Nossa Senhora, mas isso vai tornar até tornarão mais eficazes as minhas ações, as minhas intenções nos pedidos que eu fizer, porque Nossa Senhora sabe muito bem como aplicar, né, para alguma intenção em particular. Ou então em outra intenção, que ela nem sabe, às vezes a gente está precisando de uma virtude que a gente não se deu conta ainda por falta de conhecimento de si. Então a gente pediu uma graça em particular, Nossa Senhora vai nos atender com certeza, né? Mas também ela vai aplicar outros bens que a gente deixou nas mãos dela para que a gente alcance graças que a gente precisa muito, né? Graças essas que são muito necessárias para o bem das nossas almas. Então, de fato, a gente deixa nas mãos de Nossa Senhora a administração dos nossos bens, mas isso não nos impede de rezarmos novenas, de rezarmos terços em certas intenções, né? E São Luís até fala, na verdade, uma pessoa que se consagrou, ela vai até rezar com mais confiança, né? Porque é como se uma pessoa que tivesse, ela entregou tudo para Nossa Senhora. Isso vai fazer com que ela reze com muita confiança, porque Nossa Senhora viu que ela entregou tudo para ela. Então, quando ela pede uma coisa, uma pessoa pede uma coisa para Nossa Senhora, ela fica tão feliz em recompensar, por assim dizer, a generosidade dessa pessoa, que por mais que ela não use, né, mais, não administre mais os seus bens, ela vai com certeza obter bem mais graças de Nossa Senhora. Por quê? Porque Nossa Senhora vai recompensar essa generosidade da pessoa. A pessoa entregou tudo para ela, então com certeza ela também
vai saber escutar essa pessoa. Obviamente, não se trata de uma fórmula mágica, né? Mas aqui, se a pessoa leva a sério o espírito que deve animar essa consagração, ela vai obter bem mais graças de Nossa Senhora por meio dos seus pedidos e das suas ações, né? Então, por último, algumas pessoas dirão, se eu der à Santíssima Virgem todo o valor de minhas ações para que ela o aplique a quem quiser, terei de sofrer, talvez, muito no purgatório, o que é uma objeção ridícula, né? Porque a pessoa está com medo aqui dela não poder aplicar para ela as satisfações. Então, por exemplo, a questão das indulgências, né? Não pode aplicar para ela ou para uma pessoa do purgatório, né? Repetindo, a pessoa pode muito bem rezar pedindo para si ou pelas almas do purgatório, mas ela deixa Nossa Senhora aplicar, né, o peso daquelas indulgências para quem ela quiser, como ela quiser, da forma como quiser. Mas com certeza ela não vai deixar de escutar por aquelas pessoas por quem estamos pedindo, né? Então São Luís deixou bem claro. Então surge muito isso daqui da ignorância e também do amor próprio, né, da pessoa pensar de certa forma que ela é mais inteligente do que Nossa Senhora, é mais sábia do que Nossa Senhora para administrar os próprios bens espirituais, né, do que deixar isso nas mãos de Nossa Senhora. Então, basicamente é isso, né? Vocês podem perceber que é bem denso alguns aspectos assim da consagração, mas, a princípio, são coisas bem simples, coisas muito santificantes e muito importantes, né, para a nossa vida cristã, que vai nos levar a um certo desapego, né, uma certa tranquilidade de saber que a gente colocou tudo nas mãos daquela que o próprio Deus quis colocar tudo, né? Por isso que São Luís, ele enfatiza bastante a questão do mistério da encarnação, né? Então, se a gente vê que Nosso Senhor, que é a própria sabedoria, ele quis se colocar aos cuidados da sabedoria de Nossa Senhora, né? Para que ela soubesse como cuidar dele, para que ela soubesse o que fazer com ele quando ele era um bebê, tanto nela quanto nos braços dela, depois do nascimento e assim por diante. Então, Nosso Senhor que quis se submeter ao poder, à bondade, à sabedoria de Nossa Senhora, nos dando exemplo disso, a gente também vai buscar tudo colocar nas mãos dela, sabendo que, assim, tudo que a gente fizer vai ser empregado para a maior glória de Deus. Então, nos próximos capítulos, São Luís vai mostrar, né, como que as nossas obras ganham bastante em valor, em virtude dessa entrega, e como que a gente pode também crescer, concretamente falando, na santidade depois de ter feito tal entrega. Então, basicamente, é isso. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Subitum presidium confundimus sancta Dei genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amen. Nos cum prolepia benedicat Virgo Maria.